Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo a presidente nacional do PTB, Cristiane Brasil, e contando com a participação do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Deputada, essa reforma política empreendida, feita pela presidente Dilma, de certa maneira não afastou um pouco, pelo menos de imediato, a possibilidade de impeachment, porque ela atendeu o PMDB de maneira mais plena. Obviamente que existem dissidências ainda no PMDB, a despeito da reforma política, mas me parece que a bancada, na sua maioria, me parece atendida e mais satisfeita, digamos, na sua relação com o governo federal. E o PMDB é o fiel da balança, na verdade, não há impeachment sem o PMDB. O impeachment depende do PMDB. Estando o PMDB mais comprometido com o governo, o impeachment não tem chances bem menores, bem reduzidas? Olha, eu penso que é muito cedo para se afastar a possibilidade do impeachment apenas pelo processo que foi feito para trazer a bancada do PMDB para o governo, porque existem coisas que não obedecem essa lógica. Por exemplo, toda essa Operação Lava Jato. Ainda existem muitas coisas, muitas provas, muitas denúncias aparecendo aí que comprometem tanto lideranças do PT quanto do próprio PMDB. A gente não sabe como é que vai ficar essa história ainda. Então, acho que tem muita água para rolar nesse sentido. 1, 2, dentro da reforma política. Ainda tem muita briga interna do próprio PT com o PMDB. Ganharam o Ministério da Saúde. Eu quero ver, na boa, eu quero ver o PT largar os postos a que estão acostumados a ficar ali, morando, vivendo, ocupando nos escalões inferiores dos ministérios. Quero ver. Eu quero ver essa relação que hoje, nesse primeiro momento, parece estar pacificada via liderança do Pisciani. Mas vamos dar mais um tempinho, a gente volta a falar. Ela ganha um fôlegozinho, vai lá, umas 2 semanas. Quem poderia ser um líder desse processo de impeachment é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está rompido já há um tempo com o governo, anunciou publicamente esse rompimento. Só que o presidente Eduardo Cunha também está sendo investigado pela Operação Lava Jato. Recentemente foi descoberta contas dele na Suíça, que ele nega a posse delas, mas isso enfraqueceu um pouco a imagem do presidente da Câmara. Como a senhora vê hoje o trabalho do presidente Eduardo Cunha e a senhora defende o afastamento dele das suas funções para que ele seja investigado também? Olha, uma das consequências mais nefastas desses anos de PT no poder, na minha opinião, foi esse aparelhamento absurdo de todas as instituições, ainda mais daquelas investigativas. Não quero dizer com isso que o Ministério Público não tenha lá os seus agentes que têm a visão da instituição em primeiro lugar, tanto a Polícia Federal quanto outros, claro. Mas a grande verdade é que quando se coloca uma liderança contra esse projeto de perpetuação do poder e do PT, imediatamente começam a surgir esses famosos dossiês que, apesar de não terem fonte, comprovação, eles começam a acabar com a reputação dos agentes políticos que fazem críticas ao PT. Bom, no caso do Eduardo, ele está respondendo por isso, ele tem se posicionado da maneira que ele entende que está correta e negando a existência das contas. Pode ser que não sejam dele mesmo. Então, assim, até que os agentes investigativos comprovem que as contas são deles, nós vemos uma série de críticas na imprensa, mas eu acho que a gente tem que ser cauteloso. Vamos esperar para ver se realmente isso vai se comprovar. Abrir uma conta no seu nome na Suíça é muito fácil, qualquer um pode fazer. Mas colocar 5 milhões de dólares na conta também é muito fácil? Claro que não, né? Deus me livre. Parece que esse é o saldo da conta. Mas e aí? Mas cadê? Deixa acontecer, acontecer, a informação né? do Ministério Público da Suíça, que passou acontecer ao Ministério Público do Brasil. E na hora que isso acontecer, ele vai ter que enfrentar todo um processo de crítica, de pedido político para que ele se afaste da presidência da Câmara. E na Câmara a gente está vivendo o seguinte momento, um dia por vez. Um dia por vez. Ele pode ainda ser um fiel da balança para colocar pelo menos o tema do impeachment para ser votado no plenário e a população ver o que ela quer que faça, porque nós representamos o povo brasileiro. Então, uma vez que esse processo
vá parar no plenário e que nós tenhamos a oportunidade de votá-lo, aí eu quero Como é ver. que a senhora vê a crítica que é feita por setores do governo, do PT especificamente, de que a oposição, no caso o PSDB e também o PTB, é muito condescendente com Eduardo Cunha, a despeito da denúncia que há contra ele, e implacável com o governo? Ou seja, as razões morais que impulsionam, digamos, a oposição no seu ataque ao governo desaparecem na abordagem, na crítica a Eduardo Cunha. Isso seria uma incoerência do ponto de vista ético. Como é que a senhora vê isso? Eu penso diferente. Eu penso o seguinte: quando você investiga um crime, primeira coisa que você quer saber é quem cometeu o crime, certo? Quem foi que inventou aquele crime, quem foi que concebeu aquela ideia, quais foram as pessoas que montaram aquela estrutura criminosa. Eu vejo hoje que o foco das investigações dessas denúncias é quem foi beneficiado pelo crime cometido, e não quem foram os mandantes, como é que eles fizeram, quem sabia, quem não sabia. O foco da oposição é justamente saber cadê os mandantes, por que eles não são investigados, por que eles não estão sendo punidos também, entendeu? E isso antecede o fato de quem se beneficiou. Então, é só essa inversão de prioridades o tempo todo, esses anos todos, é que realmente tem deixado a oposição assim, muito preocupada com a saúde da democracia do nosso país. Né? Até que ponto essas autoridades têm tanto controle dessas investigações que elas nunca são punidas e nunca vão presas. O controle, se existisse, pelo menos assim, a senhora acha que faria sentido a prisão dos líderes do PT? Nós temos dois tesoureiros do PT presos, nós temos o grande líder do PT, Zé Dirceu, preso. Quer dizer, se houvesse esse controle, isso teria acontecido? Olha, o que eu acho é o seguinte, a verdade é que isso acaba não chegando exatamente onde deveria chegar. O grande mandante, o grande líder por trás desses crimes ainda nem se fala. Claro, até tem se falado, né? Tem aparecido aí um monte de evidências de que o grande mandante está perto de também ser responsabilizado, mas tenho fé aí que a gente vai conseguir desvendar esse mistério. Quem é esse grande mandante, deputada, que sabe? O grande mandante é o ex-presidente, né? O Lula. Mas esse esquema de corrupção, ele não teria surgido também desde de outros governos, ou a senhora acredita que foi um projeto gestado no governo PT? Isso nunca existiu dessa maneira, não. Nunca foi assim, tá? Eu não vou dizer que as relações entre, por exemplo, empresários e poder público no passado não foram, em algumas vezes, em alguns momentos, viciadas por esse tipo de prática de corrupção. Porém, isso nunca foi feito da maneira que foi feito, no volume que foi feito, em todas as instituições, do jeito que foi feito nesses últimos anos no governo. Isso é público e notório, entendeu? Então, assim, Agora, eu acho que tem um ponto positivo nessa história. Isso nunca foi tão claro. A sociedade hoje tem acesso e tem clareza nessas informações, e o que vai sair disso aí é que nós vamos viver um novo momento na política daqui para frente, sabe? Eu não acredito, sinceramente, que nós vamos fazer política como fizemos a vida inteira a partir desse episódio não é só a Lava Jato em si, mas desde que o Mensalão veio à tona e o que vem acontecendo, a prisão de alguns dirigentes também, tesoureiros também tem acontecido, mas a gente tem realmente que agora, mais do que nunca, focar, inclusive lá no Legislativo, na questão de liberar as instituições da política. Elas têm que ser independentes, tá? Tem que despolitizar um pouco as nossas instituições democráticas. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.